Queridos irmãos, nesta semana, vamos nos levantar contra o desânimo que nos oprime, nos engessa, contra a falta de esperança que nos impede de prosperar. Por isso venho compartilhar uma reflexão feita acerca de uma passagem bíblica intitulada A Visão de um Vale de Ossos Secos. Vamos analisar seus possíveis significados e as lições deixadas nessa mensagem não só para aquela época, mas para os nossos dias, nossas vidas, nossos objetivos futuros. Ezequiel foi um sacerdote que profetizou por 22 anos durante o século VI a.C., através de visões que teve durante o exílio da Babilônia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Sequíssimos foi o que Ezequiel disse, foi o que viu, com seus olhos físicos, sem esperança, consciente de todas as nossas limitações diante do que não se pode mudar. Para compreendermos o contexto real, precisamos considerar a situação do profeta Ezequiel, um sacerdote levado cativo para a Babilônia, enquanto Israel estava sob domínio estrangeiro. E se estiver gostando, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajude a criarmos mais conteúdos como esse. O versículo 11 revela o desânimo de Israel, que diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Esse era o sentimento de Ezequiel, do povo, e quantas vezes também acordamos e nos sentimos assim, nossas expectativas como ossos sequíssimos. Mas Deus convoca Ezequiel a profetizar a esses ossos secos, como uma metáfora para aqueles que perderam todo o interesse e valor na vida. A ordem divina é clara no versículo 4. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ou seja, quando Deus fala, até osso seco escuta. É preciso compreender que existe um mundo físico e um espiritual, na terra tudo é físico. Sendo assim, somos instrumentos na mão do Senhor, para que o divino atue através de nós. Precisamos chegar para o lado e dar a vez para o Espírito de Deus operar. E assim como em Gênesis, onde Deus soprou o Espírito para dar vida ao ser humano, Ezequiel invoca o mesmo Espírito, o mesmo vento criador. Ezequiel 37, versículo 9. O texto nos leva a refletir sobre a restauração, não apenas física, mas também espiritual. Ao meditar no versículo 12, vemos a promessa divina de abrir os sepulcros e trazer o povo de volta à terra de Israel. E nós falamos de um povo que foi totalmente exilado, todas as 12 tribos em circunstâncias dramáticas, e esse versículo vai nos falar de promessa. Nos versículos 15 a 17, Ezequiel representa visualmente as tribos de Judá e Efraim por meio de pedaços de madeira, simbolizando a restauração da unidade do povo de Israel sob uma liderança centralizada. E se até aqui está com alguma dúvida, deixe nos comentários, vamos crescer juntos em nossos estudos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Escute. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. O texto ressalta a importância de manter a fé na promessa divina. Apesar de, na opinião de Ezequiel, os ossos já estarem sequíssimos, é de Deus o poder de restaurar todas as coisas. Para compreendermos como Israel pode ser restaurado no seu futuro distante, precisamos compreender como se deu a separação de suas tribos e o exílio. É crucial examinar o conflito que resultou na criação de 2 reinos distintos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, porém sem usar de sabedoria, não ouviu o conselho dos mais velhos, e seu reino foi partido, resultando em Reino do Sul. Neste contexto temos Reino do Sul, composto pela tribo de Judá, a tribo de Benjamim, parte dos levitas, e é claro que temos pessoas também que migravam de uma tribo para outra por motivos econômicos, ideológicos, políticos e religiosos,
Inclusive, encontramos registro no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 9, por época do reinado de Asa, este rei reuniu a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Concluímos então que o reino do sul havia não só a tribo de Judá, mas remanescentes de várias tribos. Até aqui compreendemos como se deu a separação e como estavam alocadas as tribos. Já a separação física dos reinos do sul e do norte da terra prometida ocorreu no ano 9 de Oséias. O rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Halá e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Medite em 2 Reis 17, versículo 6. Apenas a tribo de Judá permaneceu diante do Senhor. Posteriormente, o reino do sul também enfrentaria as consequências desfavoráveis pela desobediência a Deus. Seu ano crítico foi 586 a.C., quando o exército babilônico liderado por Nabucodonosor II sitiou Jerusalém. Após a queda da cidade, o Templo de Salomão foi destruído e grande parte da população foi levada cativa para a Babilônia. O cativeiro babilônico durou aproximadamente 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Após esse período, o rei Ciro II da Pérsia conquistou Babilônia, permitindo que os judeus retornassem a Judá e reconstruíssem o templo. Esse retorno, conhecido como o período pós-exílio, representa um capítulo significativo na história do povo de Deus. Assim, vemos o povo de Israel separado primeiro politicamente em reinos do sul e do norte, e posteriormente ambos os reinos levados cativos, o reino do norte pelos assírios e o reino do sul pelos babilônios. A fé coletiva na concretização da profecia de restauração não apenas manteve, mas fortaleceu as tradições dessas tribos durante o período de exílio. Foi nesse contexto que pela primeira vez emergiu de maneira coesa o termo judeu, referindo-se a todos os membros da tribo de Judá e remanescentes das demais tribos. E se estiver gostando, inscreva-se em nosso canal, curta o conteúdo e deixe seus comentários. Ao final do prazo profetizado pelo profeta Jeremias, Ciro, o Grande, triunfou sobre a Babilônia e repatriou os judeus para a terra de Israel, designando-lhes a província de Yehud, que abrangia, em grande parte, o antigo território do reino de Judá. Os judeus estabeleceram morada até o século II da era cristã. Durante esse período, a prática religiosa de Judá, agora denominada judaísmo, se destacava. Mas após o período de exílio, haveria uma nova diáspora. Agora, com sua expulsão definitiva da terra de Israel pelos romanos, os judeus mantiveram vínculos entre comunidades distantes em toda a Ásia, norte da África e Europa. Como a palavra de Deus não volta vazia, em 14 de maio de 1948, nasce o Estado de Israel oficialmente. Em 11 de maio de 1949, Israel ingressou oficialmente como o 59º membro das Nações Unidas. A essência do ideal de reunir os exilados marcou profundamente a formação de Israel. Nesse contexto, as portas do país foram amplamente abertas, afirmado o direito de todo judeu de retornar à pátria e, ao fazer isso, garantir a cidadania. Nos 4 primeiros meses após a independência, aproximadamente 50 mil recém-chegados, em sua maioria sobreviventes do Holocausto, desembarcaram nas praias de Israel. Até o final do ano de 1951, um contingente total de 687 mil homens, mulheres e crianças haviam chegado, sendo mais de 300 mil provenientes de nações árabes, o que resultou em uma duplicação da população judaica. Esse influxo representou não apenas uma adesão à comunidade internacional, mas também um testemunho tangível do compromisso de Israel com a acolhida de seus irmãos e irmãs em um momento crucial de sua história. E agora, o que você fará com seus sonhos mortos? Você acha que seu problema é demasiadamente grande para seu Deus restaurar? Mas há ainda uma profecia a ser cumprida. Na passagem de Ezequiel 37, versículos 24 e 25, enfatiza a promessa de um rei eterno, associando Jesus à linhagem de Davi, cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias.
E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Que possamos refletir sobre essas mensagens de restauração, esperança e promessas divinas em nossas próprias vidas. Não olhemos para a nossa vida vendo ossos sequíssimos, mas promessas de vida a serem conquistadas com fé e coragem. Se essa história te inspirou, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e deixe aqui nos comentários qual a próxima história que você gostaria de assistir aqui e o porquê.